Meu Deus, não fazem isso. É militante do MPLA, pelos vistos, né? Portanto, militante, simpatizante, amigo. Eu julgo que militante é alguém que exerça, portanto, alguma atividade portanto, dentro do partido. E eu não estou em atividades no partido, portanto, há muitos anos. Mas não cortou laço com o partido? Não, mas não quer dizer que não seja, portanto, simpatizante e, se calhar, militante de base. Se é esse o termo, né? Pois, porque, sem funções. Pelo que sabemos, o Requinho esteve recentemente a fazer campanha para o MPLA, o partido no poder. E voltaria a fazer. Portanto, como é que se explica isso? E voltaria a fazer. E houve especulações de que o Requinho já recebeu o dinheiro que o Estado angolano tinha de dívida consigo. Eu estive a ler aí, de facto, muitos comentários sobre esse aspecto. Estive a ler muitos posters. Portanto, fala-se de mim muita coisa. Portanto, é preciso esclarecer. E provavelmente por isso eu estou aqui hoje, né? Ok. E eu gostava, porque estou aqui com uma pulga na ponta da orelha, não é? A volta mesmo disso. Se o ouvinte já escreveu, vamos lá ver na página do Facebook da Rádio Despertar e vamos também ver na minha página no Facebook, Agostinho Caiola, Donguxi, se temos alguma coisa à volta disso, né? Pelo que se sabe é que o Cota Requinho já recebeu a sua massa, não é? Por isso é que o chamamos aqui, porque vimos agora que as redes sociais todas ficaram pintadas com o rosto do Requinho, não é? E a voltar a reclamar um dinheiro que para nós já foi devolvido ao Requinho. Olha, eu antes queria decifrar aqui uma situação. Primeiro, portanto, sou do MPLA, continuarei a sê-lo em que condições for. Estou no MPLA há 50 anos e acho que já não tenho idade, aos 60 anos, de estar a mudar de clubes. Da maneira que sou do Benfica e sou do 1º de Agosto, acho que vou ser até os últimos dias da minha vida. Mas agora, isso não implica que eu não seja patriota. Porque julgo que o patriotismo está acima de tudo. E as pessoas confundem um bocadinho quando estamos a exercer o nosso papel patriótico, mesmo como militantes. E fica ali aquela fronteira da imbecilidade e da falta de caráter, ou mesmo de camaleão, ou mesmo de falso, fica ali muito, muito junto. Agora, é necessário saber-se o que é que se está a reivindicar, portanto, e o que é que se está a dizer. Ok. Porque não podemos vir misturar. Não é? Eu, em 2017, estava extremamente zangado com alguns dirigentes do MPLA. Em 2017? 17. Ok. Portanto, antes da campanha eleitoral de 2017, estava muito. Os meus protestos vêm desde 2010. Se as pessoas não sabem. Eu não comecei a protestar em 1917, em 2017. Ok. Desde 2010 é que eu comecei a sentir algumas injustiças, não é? Em 2017 estive altamente zangado com alguns dirigentes do MPLA. Em 2022, que começou antes, começou em 2018, após da tomada de posse do novo governo, em que não senti do novo presidente, o governo continua a ser o mesmo. Novo presidente, houve um novo governo. Ok. Não senti, portanto, nos meus assuntos particulares, é necessário frisar aqui, portanto, eu não senti qualquer desenvolvimento, não é? E continuei.
Porque o lema do meu partido diz que a luta continua. E eu continuei. Portanto, internamente, eu sempre faço uma luta interna. Ok. As pessoas provavelmente não sabem, as pessoas provavelmente, muitos de ouvir falar e de tirar pedras, eu sempre fiz e dou sempre os passos internamente. Portanto, a roupa suja lava-se em casa. Sempre fiz isso. Eu sempre fiz isso. Ninguém no MPLA me pode acusar de ser uma pessoa que trouxe os assuntos para o fórum público antes de, com todas as forças, com todos os propósitos, o fazê-lo internamente. Portanto, e eu sempre fiz. E já para concluir este propósito, em 2022 foi quando eu apareci nas redes sociais, portanto, extremamente zangado com alguns dirigentes do MPLA. Logo a seguir, e porque senti que não fui ouvido pela direção do partido sobre as minhas denúncias de alguns membros do partido, não tive outra alternativa, não é? Em partir. Fiz posters, estão aí, estão no arquivo. Fiz vídeos completamente zangado com o próprio partido, onde eu dizia, inclusive, que estava na disposição de mobilizar, portanto, vários membros do partido zangados como eu, inclusive a votar contra o MPLA, contra o partido, para o partido não ter maioria absoluta. Eu fui mal entendido por alguns, portanto, mas eu defendi essa minha tese, que eu queria que o MPLA vencesse, mas que não queria que o MPLA vencesse com maioria absoluta. E eu sabia o porquê que eu tinha essa tese. Eu sabia o porquê que eu defendi essa tese de querer que o MPLA vencesse, sim, mas sem maioria absoluta. Eu nunca disse que não queria que o MPLA ganhasse. Ok. Nunca ninguém me ouviu a dizer que não queria que o MPLA vencesse. Sempre quis que o MPLA vencesse, porque percebo, sou muito adulto e sei o que é uma transição de um partido de 50 anos no poder. Tem exemplos do México, tem exemplos dos grandes partidos comunistas do mundo, o próprio exemplo da União Soviética. Eu sei o que é isso. Portanto, as pessoas não me perceberam. Hoje algumas pessoas devem estar me a perceber e a dar razão porque é que eu, mesmo como militante do MPLA, queria que o MPLA vencesse, mas sem maioria absoluta. Mas tinha colocado a sua militância em stand-by. Vamos chegar até lá. Portanto, sempre afirmei isso. Eu nunca cheguei a afirmar, a dizer que não quero que o MPLA vença. Não, que o MPLA vença, mas sem maioria absoluta. Porque eu também não queria que a UNITA vencesse. E deve doer isso muito, eu falar aqui isso em público. Não, democraticamente falando, isso não tem problemas. Mas tem as minhas razões. Não tem problemas. Tem as minhas razões. Requinho é militante do MPLA, está a defender somente o seu partido. E um dia que me perguntarem, eu também digo as razões, porque eu também não tenho problemas. Mas agora... Da mesma maneira que eu sou frontal para o MPLA, também sou e serei frontal para a UNITA se for necessário. Pronto, é só para dizer que em 2022 eu fui chamado. Fui chamado... Pelo Presidente da República? Não. Nunca fui chamado pelo Presidente da República. Não, mas vimos aí algumas fotografias... Mano, são antigas? Você não pode... Então, o facto de
de eu ter ter ido à campanha, ter ido... Não, fotografias mesmo quê? com o Presidente da República. Nunca tirei nenhuma fotografia. Que não fosse, portanto, na fase da tirei. campanha. Isso não é correto. Isso não é... Isso Nunca tirou? Isso é uma Então, afirmação... deve ser... É uma afirmação mentirosa. Ok, eu vou verificar aqui a fotografia e depois... Na minha página, se calhar isso é montagem, né? Deve ser montagem? É montagem, nunca. Ok. Nunca tive com o Presidente João Lourenço? Com o Presidente João Lourenço. Não, só para dizer que depois fui chamado, como é lógico. Ok. Eram acusações muito graves, em plena pré-campanha eleitoral. Portanto, se eu me recordo, eram acusações que muitos militantes do MPLA se reviam. Portanto, quem é em Luanda que não conhece, não conheceu todo o trabalho que eu fiz pelo partido? Todo mundo conhece. Portanto, e estava a ver, claro, eu não vou dizer que as minhas postagens estavam a beliscar profundamente, portanto, o partido, mas estava. Estava a fazer algum incômodo, e não era bom, em plena pré-campanha, haver um militante descontente da minha grandeza ou estrutura a fazer críticas e a dizer coisas que 99% eram verdade. Só não era verdade aí, era a forma menos simpática de falar, a forma mais grosseira de falar. Isso aí, esta percentagem é que eu retiro. Miguel já chegou a dizer que os dirigentes do MPLA, boa parte são bandidos, digamos, 80% são bandidos. Eu ouvi numa das tuas publicações. Olha, que não confia. tudo o que eu falei, portanto, não retiro uma vírgula, porque está gravado. Eu não sou nenhum hipócrita. Falei num momento de extrema angústia, e que depois, portanto, quando fui chamado por algumas estruturas, portanto, do governo, se calhar do Estado, digo do Estado, algumas estruturas do Estado, e eu, por livre e espontânea vontade, não é? Por fazer uma análise no global, o que era mais importante para Angola naquele período, tomei a minha decisão de parar com a guerra, se assim podemos considerar, com alguns camaradas do partido e mesmo com o partido, naquele período tão sensível, portanto, que o partido se calhar precisava mais de aconchego, precisava mais de trabalho do que uma guerra no ponto de vista da palavra em si. Eu tomei a minha decisão, portanto, assumi, fiz um pedido de desculpas públicas ao próprio partido, portanto, não retirei aos 2 militantes do partido, e vou ser claro, não tenho que estar aqui a dar voltas, portanto, que é o camarada Pombolho e o camarada Bento Bento, portanto, primeiro secretário do MPLA Luanda e secretário-geral do partido. Portanto, entendi que nem eles, nem nenhum outro militante está acima do partido. O partido era muito mais importante do que eles. Aliás, eu estou, se calhar, no MPLA há mais anos que eles. Portanto, eu estou no MPLA desde os 10 anos. Portanto, mas agora, só aqui... Desde 1974. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,